Então, que vocês vão me perguntar, né? Perguntas capciosas. É. Polêmica. Polêmica. Papo informal, lá vem as perguntas, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que vocês, ouvintes, estão escutando a gente. Eu me chamo Marcelo e bem-vindo ao nosso podcast Sério, mas nem tanto. Vamos nos apresentar um pouco? Então, seguindo a ordem alfabética, Carol. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Carolina Leão, eu sou estudante de doutorado e falo de São Paulo. Marcelo, no caso eu. Boa noite, gente. Eu sou aluno de graduação do 10º período da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. Natália. Oi, gente, boa noite. Eu chamo Natália, eu falo aqui do Bom Despacho. Eu estou começando agora, estou no 2º período. Nath é nossa estreante hoje no podcast. E nosso convidado, Paulo. Boa noite, é um prazer estar aqui, mais essa iniciativa da CBS Brasil, né? É sempre um prazer. E parabéns, né, por esse movimento aqui do SIG de estudantes, né? Reunindo estudantes tão diferentes procedências, né? E cursos, inclusive, né? Tem até um acadêmico de medicina, né? Juntamente aí com os futuros psicólogos. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E vamos lá, quero ver o que vocês estão aprontando para mim aqui. Um acadêmico de psicologia, mas bastante integrado para a área médica. Ah, sim. Muito integrado na área da saúde. Uma doutoranda, né? Não sabia que a Carol era doutoranda. Tô conhecendo todos vocês agora. Então que bom que a gente tem vários níveis agora. Essa é a beleza do podcast, a gente tem perguntas de todos os níveis. Ah, então tá bom. Vou ter satisfação em responder vocês aí. Talvez eu não consiga responder o que vocês querem saber, mas eu vou me esforçar. Isso parece. Paulo, você é quase que a personificação da ativação comportamental no Brasil. Eu acho muito difícil a gente ter uma pergunta que você não consiga responder. Inclusive, acho que para a gente começar, você podia contar para a gente um pouquinho sobre o que é ativação comportamental, porque às vezes o pessoal está aí na faculdade, está chegando, não sei o que, está ouvindo, tendo contato pela primeira vez agora. Uhum. Bom, eu vou contar de uma forma um pouquinho mais informal, tá? E se vocês quiserem algo um pouquinho mais técnico, daí a gente segue para esse caminho. Mas como eu estou entendendo aqui que a gente tem que ser bem democrático, né? E só pelos entrevistadores, né? Diferentes níveis de entendimentos, acredito eu. Mas basicamente, o que eu vou falar da ativação comportamental, tá? A ativação comportamental de todas as terapias comportamentais, as ditas contextuais hoje, né, ela é a vovó das psicoterapias, né, na verdade ela começou na primeira geração de terapias comportamentais ao final da década de 60, com um cientista, né, que formulou essa terapia, que foi um cientista chamado Peter Lewinson, tá, que hoje é um senhor e bastante produtivo ainda, né, e a ativação comportamental, ela, basicamente, ela é formada da seguinte forma, tá? Então, ela prestou uma caracterização muito própria da depressão, tá? Então, dentre todas as terapias comportamentais contextuais, ela é a única que nasceu lá ainda na primeira geração, totalmente dedicada a um diagnóstico, à depressão, tá? Então, se preocupou em, primeiro, dar uma proposta comportamental etiológica, né? Que a gente diz que uma caracterização comportamental para depressão. Já tinham várias explicações da depressão, né, dentre várias tradições, e a gente não tinha apresentado a nossa ainda, né, a gente não tinha colocado na mesa a nossa caracterização. E o Peter Lewinson, né, não foi somente ele, né, mas cabe a ele o mérito de ter dado uma caracterização que possibilitou, agora que veio o segundo elemento da ativação comportamental, a criação, tá, de um sistema de psicoterapia para tratar a depressão. E desde então, ele também era um grande pesquisador, né? Ela foi muito pesquisada, tá, ao longo das décadas, extensas décadas, e na década de 90 teve um revival, né? Revisitaram a ativação comportamental, diferentes centros de estudos, né, de pesquisas, acabaram se interessando novamente pela ativação comportamental, que vinha na década de 80, começo da década de 90, estando um pouquinho não tão popular quanto, vamos falar assim, a concorrente, né, terapia cognitiva para depressão do Aaron Beck, que essa sim
com muito mais pesquisa, né, e forte evidência, e demonstrou forte evidência no tratamento desse problema. Só que o curioso, assim, a ativação comportamental, ela teve essa revisitação, diferentes pesquisadores trouxeram cada qual, né, lá sua fração de contribuições na caracterização da depressão, então teve adições no entendimento da depressão, né, então o entendimento, eu não vou dizer mais completo, porque não dá, em ciência a gente não pode dizer que um entendimento mais moderno, mais completo, ao menos em psicologia isso é particularmente verdade, né, dizer que o entendimento atual seja melhor ou pior que se construiu no passado. Mas teve diferentes reformulações da ativação comportamental. Então, na verdade, são as ativações comportamentais do mundo, tá? Nossa. E esses diferentes grupos, cada qual, né, lança seu manual, formula algum instrumento para medição, uma escala, por exemplo, né? E ela vem sendo extensamente estudada, continua ainda com foco prioritário na aplicação da depressão, tá? Uhum. E o curioso, assim, que a ativação comportamental, ela também se criou muito dentro da terapia cognitiva do Beck. Na verdade, talvez, arrisco falar que ela se tornou até tão popular dentro dos psicólogos clínicos no mundo, né, muito mais por força da divulgação da terapia cognitiva, que é uma modalidade de terapia muito mais popular, né, e muito mais extensamente estudada, porque ela consta com um componente do manual do Beck, tratamento para depressão. O primeiro componente chama-se, que ele chamou de técnicas comportamentais. É o primeiro componente do pacotão dele, né, de terapia cognitiva. E o que é? É ativação comportamental adaptado, né, para o entendimento que ele trouxe. Mas, enfim, então a ativação comportamental teve muitas contribuições. Ela foi uma terapia que ela foi evoluindo, ela foi amadurecendo, foi sendo depurada, né? Então, ela é uma sobrevivente de várias décadas de pesquisa e teste, então ela é uma terapia muito conhecida, né? E para nós terapeutas comportamentais, uma terapia bastante querida, né? Por toda a história que ela representa. Sim. Não, o que você falando, eu estou pensando em 500 coisas, tentando organizar aqui. Mas acho que a minha principal dúvida nesse momento é por que às vezes, a ativação comportamental é apresentada como uma terapia de terceira onda, se ela é uma vovozinha, então. Boa, ela foi crescendo, né? Como que foi? Uhum. Por que essa classificação? Uhum. Bom, terceira... A gente tem que revisitar as classificações, né? Eu acho assim, a gente tenta encontrar uma unidade de terapias comportamentais contextuais, mas a gente sabe que é muito relativo, né? Esse entendimento diz mais um movimento social, né? De terapias contextuais, né? Muitas encabeçadas, né? Pela CBS, obviamente, né? Como a FAP e a ACT, por exemplo, que tem forte afinidade entre elas e evoluíram, cresceram, né? Da conversa dos seus proponentes, aí tanto os originais, Stephen Hayes, com Kohlenberg e Mepsai, como também os que se seguiram. Porém, existem outras terapias, tá, que também são colocadas no pacote como terapias contextuais, que não caminham lá tão de mãos dadas, né, e tão pouco, né, são tão prestigiadas no congresso um do outro. Uma delas é ativação e outra é DBT, né, como se tivessem grupos próprios, né, tivessem evoluído de forma própria, né, tem uma evolução própria. Então, tem vezes que conversa e tem vezes que não conversa, né. Isso no movimento político. Agora, do ponto de vista teórico, daí sim, tem uma infinita afinidade, né, posto que vai explicar a partir da análise experimental, né, a explicação última para o comportamento é o reforçamento, né, a gente não entende que seja mudanças, distorções de pensamento, nem uma dinâmica de entidades mentais, né, a gente vai entender que a explicação última, né, para manutenção e instalação de comportamento vai ser o reforçamento. Então, assim, por que resgataram a ativação comportamental? Por que teve esse revival, né, esse novo interesse na década de 90 e a partir dali inseriram ela nesse mote, né, nesse rótulo, ela é uma terapia também de terceira geração. Justamente pela afinidade que ela tem e porque alguns dos grupos que promoveram esse revival, como o grupo da Universidade de Washington, encabeçado lá inicialmente pelo Neil Jacobson, já falecido, né, da Universidade de Washington, que conversava
com o grupo, né, do laboratório da FAP, à época, né, Mavis Tsai, Robert Kohlenberg e orientantes que estavam desenvolvendo a FAP, conversava também com a Marshall Linehan, né, que também tinha lá seu laboratório, década de 80, 90, Universidade de Washington. Então, se tinha essa conversa ali, então tentaram colocar no mesmo pacote. Olha, a gente é tudo primo aqui, tá? Então, vamos entender que a ativação comportamental é uma dentre o nosso arsenal de terapias. A gente tem que oferecer uma alternativa para as terapias cognitivas, né? Que até então continuam sendo mainstream de intervenções psicossociais no mundo. Não adianta eu ter só 2 sistemas de psicoterapia, né, FAP e ACT, né, tinham outras sendo estudadas, todas entendidas pelo paradigma respondente e operante. Então, de certa forma, ela foi colocada ali dentro desse, vamos falar assim, desse novo movimento, mas com força para, de certa forma, ela traz um corpo robusto de evidências para o problema que é mais prevalente no mundo, depressão, né, disparado, de todos os problemas sofrimentos psicológicos que as pessoas apresentam no globo, depressão maior é disparado com maior incidência, então não teria como não reconsiderar, né, a contribuição da ativação, que estava ali muito viva, né? Então, Paulo, a ativação comportamental, ela é integrável com outras terapias, ACT, FAP, DBT? Sim, sim. A gente tem diversos autores falaram da integração, né? E as integrações vêm desde componentes, tá? Componentes da FAP, né? Componentes da ACT. Isso vai depender do manual, tá? Isso é importante falar. Você não vai ver um Peter Lewinson, a primeira geração da ativação comportamental, e as derivações dos orientandos, mestrado, doutorado, que hoje são senhores, né? Que encabeçaram, deram continuidade ao trabalho do Peter Lewinson, integrando um componente da FAP ou da ACT, porque isso, de certa forma, é relativamente muito recente na história das psicoterapias comportamentais, né? Então, talvez você não veja, né? Alguém que pratica ainda, né, em algum centro de saúde, a terapia mais, vamos falar assim, herança do Peter Lewinson, fazendo uma integração com a FAP. Porém, tá, os manuais mais modernos já trazem essa integração, né? O Cito Nosso, a gente tem um manual de ativação comportamental desenvolvido aqui por nós no IAC, né? Em que a gente traz essa integração com o FAP e com a ACT. E com a DBT, eu acho que a DBT teve grande contribuição na questão das crises suicidas, né? Ela trouxe muito avanço, né? E transtorno depressivo maior representa os transtornos depressivos em geral, né? Eles respondem por uma fração de tentativas de suicídio no mundo enorme. E pasmem, né? Nenhum manual até então tinha lá tão aprofundado um capítulo, né, para falar de crise suicida. Então, a gente, como o nosso saiu, de certa forma, do forno há pouco tempo, foi ano passado, 2020, quando saiu o manual, a gente já tinha um protocolo publicado na RBTCC, né, uma versão de 2017, um capítulo de um livro de 2015, chamado Terapias Comportamentais de Terceira Geração. Então, vim eu e Juliana, né, minha esposa, que é coautora, de certa forma a gente foi formado, né, a gente foi uma geração que bebeu de FAP, bebeu de ACT, bebeu de DBT, bebeu dessas terapias, então a gente trouxe alguns componentes aí preciosos, né, e ao nosso ver, dá para se fazer essa conversa, né, com base em diferentes formas de você poder fazer essa integração, tá? Uma delas, que essa talvez seja mais fácil das pessoas aqui que estão ouvindo a gente entender, é com base em componentes da FAP e da ACT, por exemplo, que poderiam ser interessantes se foram acrescidos a ativação comportamental. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Assim que eu ouvi falar ativação comportamental, não sei se eu estou bem no início, eu estou aprendendo, me veio muito como uma técnica, não como uma terapia. Eu até fiquei surpresa na hora que eu descobri que é uma terapia. E aí eu queria saber se isso é uma dúvida comum ou não. Se acontece essa confusão. Uhum. Bom, aqui no Brasil, assim, ao contrário do que a gente gostaria de acreditar, né, a gente
sempre teve assim, isso da minha geração, tá? Sempre existe um folclore que depois dos Estados Unidos é o Brasil, né? O país que tem mais analistas do comportamento no mundo, né? E que a gente estaria levando a boa nova para outros países, além dos colegas americanos, né? Isso não corresponde à realidade, né? Diversos outros países estão com aplicação e produção de terapias contextuais bastante avançada, e eu arrisco dizer que em algum ativação comportamental, que é o campo que eu mais atuo, talvez, tá? Até mais avançados que a gente. Então, assim, cito isso, por exemplo, né, no nosso manual, o livro é esse aqui, tá? Acho que talvez vocês já conheçam, né? Mas para quem não conhece... Sim, tá na lista, tá lá na minha lista lista da Amazon. Esse e o da Cláudia Chiro com o Thiago. Acho que tem eu acho que tem um mirror video aqui. Aí, facilitou agora. Sim. Tá. Então, assim, o que acontece é o seguinte, no Brasil demorou a entrar, tá? Então, qual foi a forma que os professores, pelo que sabiam, né? A nossa herança é muito de laboratório, né? A gente tem uma pegada muito forte de AEC, e a terapia comportamental, de certa forma, demorou a amadurecer. E o que aconteceu? O entendimento que se tinha aqui pela maior parte dos analistas de comportamento do que era ativação comportamental, constrange-me falar, era bastante raso, né? Muito raso, né? E esse foi o entendimento como sendo uma técnica, tá? Só que outros países, né, já estão muito mais avançados com isso, já sabiam que era uma terapia, né? Curioso, né? E não só uma terapia, né? Que se fosse só uma técnica, a gente não precisa ir muito longe, né, gente? Como que uma técnica simples resolve depressão, né? Vamos combinar, né? Total. Sobretudo assim, os casos graves de depressão de moderada a severa, com pacientes com currículo e tentativas de suicídio, uma técnica vai lá e resolve a parada. Enfim, né? É muito simplista, né? Eu mesma, na minha formação na pós-graduação de clínica, acho que eu tive ativação comportamental em 1 ou 2 aulas. Tipo, quando as pessoas estão deprimidas, isso é uma coisa que analistas do comportamento fazem. Aí faz a escala lá de reforçadores, pequena, média, grande magnitude, custo de resposta. E aí, tipo, irreal, assim, na clínica, quando eu comecei a atender pessoas deprimidas, bizarro o efeito que a ativação comportamental tem. E aí, quando você para ler pesquisa e essas coisas, você vê que, é muito bem embasado. Mas essa ideia de que é uma terapia, até, tipo, eu tô no doutorado, é recente, inclusive para mim. Tipo, estudando fora, eu faço meu doutorado em Dublin, estudando fora, que eu acho que eu comecei a criar essa noção de que, tem uma galera que trabalha só com isso. Tipo, é um modelo de terapia mesmo. Que nem a ACT, que nem a FAP, que nem a DBT. Então, acho que sei lá, talvez seja meio cultural da gente, talvez a gente ainda traga bastante esse ranço. De uma terapia mais antiga. Carolina, por muitos anos eu falei sozinho sobre ativação, tá? Comecei a falar de ativação em 2005, tá? E fiquei por extensos anos falando de ativação, né? Sozinho, que eu digo assim, apresentava em congresso e tal, mas não tinha lá muito... Não fazia muito ibope, né? Daí, de repente, né, quando começou várias publicações nossas aqui, daí a turma começou a ver, vieram fazer treinamento com a gente, ter curso com a gente no IAC, e começaram a entender que não era exatamente tão simplista, né? Não é enriquecimento, isso que você falou, é enriquecimento de agenda. Tá, vamos fazer uma hierarquia aí de coisas legais e potenciais, de reforçadores para a pessoa sair. Gente, isso aí é um entendimento muito raso, tá? Isso é um componente da ativação comportamental, tá? É uma herança, né? Teve algumas derivações da ativação, mais ou menos alinhados com isso, é verdade que teve na história, tá? Porém, nenhum dos grandes manuais e protocolos de ativação comportamental no mundo trabalham só com enriquecimento de agenda. Esse é só um componente, tá? Eu diria para vocês que o coração, ao menos da nossa ativação, é a resolução de problemas, tá? Dou um exemplo, tá? Quando eu atendo os nossos clientes agora, né, a fase de Covid, eu venho dando esse exemplo porque ele é muito fácil de entender, tá? Então, chega meu cliente com uma depressão de moderada a severa, então, os problemas hoje correntes no nosso país, né, eles são pervasivos, a maior parte deles, né, perda de emprego no mundo, mas no nosso país é claro que por ser um país mais pobre, né, a gente sente muito mais. Perda de emprego, isolamento de amigos, perigo de contaminação da própria família, né, e da família estendida, diminuição do poder aquisitivo, um cenário de instabilidade, aumento da violência,
também as pessoas convivendo debaixo um pouco mais circunscritas, né? Os que estão mais próximos, muito mais briga dentro de família. Se fala muito do isolamento social que a pandemia impulsionou, porém não se fala da convivência excessiva e das pessoas perdendo suas privacidades dentro de casa. Primeiro ano da pandemia, os filhos dentro de casa que não estavam mais tendo aula presencial, isso foi motivo de muito quebra-pau entre casais, dentro de casa, porque não sabiam exatamente como assessorar, como aguentar toda aquela energia da criançada, enfim. Esses foram os meus clientes e vêm sendo os meus clientes depressivos nos últimos tempos, tá? Eu sinto na clínica que a galera deu uma piorada, assim, tipo, quem estava deprimido piorou horrores, quem não estava deprimido, deprimiu, ou começou a ter crise de ansiedade, tipo, aquela predisposição que a pessoa tinha, a pandemia foi meio que jogou a pessoa pro precipício, assim, né? Divórcios, estava falando dos casais, tipo, como teve mais divórcio agora na pandemia violência também. Doméstica, né, aumentou, e não foi só no Brasil, tá, Espanha, a gente fala muito do Brasil, o Brasil é machismo, é tudo isso que a gente observa de barbaridade. Espanha, gente, o índice de violência doméstica na Espanha, estão falando do país de primeiro mundo, aumentou horrores durante a pandemia, gente, da convivência mais próxima. Enfim, daí chega o cliente em depressão para mim, procura atendimento, tá? Muitas vezes já vindo medicado, né? Não adianta fazer enriquecimento de agenda, gente. Você vai acordar mais cedo, você vai praticar um mindfulness, você vai fazer um exercício, que isso é muito bom, que de certa forma, enriquecimento de agenda, em última instância, vai cair nisso aí. Você tem que ligar mais para os seus amigos, você tem que fazer mais videoconferência, sendo que o cara está em depressão porque perdeu o emprego, tá? Porque ele está cheio de dívida, não está conseguindo vencer o aluguel, a escola das crianças, prestação de automóvel, muita briga em função da falta de dinheiro dentro de casa, briga de marido e mulher, de familiares. Gente, isso assim só dá uma tangenciada, né, num horizonte de melhora do problema. A questão é importante o enriquecimento de agenda? Ele mas não é o mais importante na ativação comportamental, tá? Enfim, estou dando esse exemplo porque, de certa forma, se vocês não estão atendendo, acho que a Carol já deve estar no front da clínica, não sei como está a tua vida, Carol, mas vocês, os mais novos, vocês vão atender os pacientes, talvez alguns já sejam quintonistas, já estejam recebendo pacientes na clínica escola. Então, são esses os pacientes em depressão que chegam para a gente, tá? Então, esse entendimento da ativação que se tinha até alguns anos atrás aqui no Brasil, de que é uma técnica, e do que eles estão fazendo referência? É uma técnica de eu faço um menu de atividades potencialmente reforçadoras com o meu cliente, né? E se ele se engajar, isso vai funcionar, né? Isso aí é folclore, gente, tá? Isso aí não funciona, tá? Isso dá uma ajudada, mas é um componente da ativação, assim como mindfulness é um componente da ACT, mindfulness não resume a ACT. A ACT é formada por diversos componentes, como difusão serve como contexto, difusão cognitiva, mesma coisa para DBT, assim como o treinamento de habilidades não resume DBT, porque DBT possui outros componentes além do treinamento de habilidades, tampouco enriquecimento de agenda resume ativação comportamental. Então, sempre quando eu ouço falar que ativação, que assim, um professor me ensinou que isso aí era uma técnica. Gente, eu tenho 7 tipos de arrepios diferentes, tá? Não, eu vi a cara que você fez, eu até fiquei meio tipo, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Não, mas essa é uma dúvida constante. Agora, eu vou ser sincero que diminuiu muito. Muita gente comprou o livro no final da história, né? Foi um livro, assim, para nossa felicidade, um livro que, de certa forma, ele teve uma capilaridade grande e pulverizou, né? É difícil a gente conversar com algum aluno de psicologia que se diga comportamental que não tenha lido o livro. Então, eles entenderam que a coisa era muito mais complexa, que os nossos casos, junto aos nossos depressivos, são muito mais complexos, né? Do que uma técnica sugeriria dar conta de tratar, né? Pelo que eu entendi, seria ter um olhar bem crítico, né? Para olhar apenas como uma técnica, porque senão não vai nem saber quando usar ela, né? Gente, se fosse uma técnica, que técnica maravilhosa, né? Eu tenho que ensinar uma nova lá fora, porque falar, gente, vocês estão com depressão porque vocês não sabem o que fazer. Se vocês aplicarem essa técnica, vai funcionar. E, Paulo, o que você diria que seria tipo, o componente principal ali, né? Porque a ACT tem a flexibilidade psicológica como componente aí que a gente quer desenvolver nas pessoas, né?
Tem um equivalente disso para ativação comportamental? Olha, assim, eu posso te dizer, mas é com base na minha experiência clínica, tá, turma? Não é com base em uma pesquisa de estudo de componentes, né? Que eu acho que a gente só tem condições de responder uma pergunta tão complexa como essa, qual componente que é o componente crítico, tá? Com base em experiência clínica, eu posso te dizer assim, via de regra, é componente de resolução de problemas, tá? Resolução de problemas comportamentais, diga-se de passagem. Problema para nós é problema comportamental, para nós, analistas do comportamento, tá? Com certeza, esse é o componente principal da ativação comportamental, pela experiência de muitos clínicos, ainda que a gente não tenha lá, né, ensaios de análise de componentes, né, para te responder isso categoricamente. Porém, isso que eu estou te falando é com base numa determinada população, tá? Por exemplo, quando eu tendo pacientes geriátricos, tá? Sobretudo aqueles que já têm alguma limitação cognitiva em função de alguma doença degenerativa ou em função de uma limitação normal da velhice, eu vou te dizer que talvez a resolução de problemas não seja para o João, para a Maria, para o Pedro, né? Entendendo? Estou personificando alguns pacientes aqui, apenas para ilustrar para vocês, talvez para esses pacientes, né, que não vão, de certa forma, desenvolver tanto em resolução de problemas complexos, talvez o enriquecimento de agenda para esses pacientes, eles possa ajudar mais, tá? Ele possa ganhar um protagonismo maior no tratamento desse tipo de população, em vista de algumas limitações. Então, em síntese, tá? Eu acredito que com pacientes verbalmente habilidosos, que têm condições cognitivas, físicas normais, tá? Que já tem um histórico de resolução de problemas na vida, tá? Para esses clientes, via de regra, a resolução de problemas, ela se configura certamente como sendo o componente mais importante da ativação comportamental. Para outra parcela da população, que isso eles não consigam lá, com tanta desenvoltura, resolver problemas complexos, tá? Daí eu vou te dizer que enriquecimento de agenda talvez ganhe um protagonismo muito maior. Gente, deixa eu comentar uma coisinha aqui. O que eu pessoalmente eu gosto, antes de fazer meus atendimentos, eu gosto de conhecer um pouco a história, um pouco a filosofia, e gosto de conhecer a parte experimental. Então, minha pergunta para o Paulo vai: qual modelo experimental de depressão que a ativação comportamental se apoia? Uhum. São os modelos, tá? Na verdade, são os modelos de depressão, não é um modelo. Bacana. Cada manual, cada protocolo, Marcelo, trouxe uma contribuição. Todos eles vão ter lá a fração de méritos e a fração de problemas. Mas o problemas, entenda que é algo muito pontual a depender de quem que é a população que está sendo atendida, tá? Eu vou te dizer o que está na base das caracterizações da comportamental, da ativação comportamental. Mas não quer dizer que esse seja o foco dos manuais e protocolos que eu vou falar para vocês aqui, tá? É difícil, gente, que tudo para a gente explicar. Eu vou explicar um fenômeno complexo, depressão. Como que eu explico a depressão? Tem que explicar vários repertórios do depressivo, né? Então, assim, não, e a gente tem percebido uma tendência dos nossos entrevistados de, tipo, puta, isso vai ficar para posteridade, e aí eu tenho que falar o máximo de coisas, mas, tipo assim, a gente tudo tem uma hora, sabe? Então, tudo bem, a gente te convida de novo para você falar com mais profundidade de algumas coisas. Se você quiser mandar o geralzão, ninguém vai te julgar. O mais fundamental, tá? Vamos falar do Peter Lewinson, depois eu falo uma contribuição um pouquinho mais moderna, tá? De outros autores. Então, assim, o Peter Lewinson, né, que formulou esse tratamento, ele colocou que está na base do sofrimento, tá? É diminuição do que ele chamou de taxa de respostas contingente ao reforçamento positivo. Tá? Entendendo o efeito respondente do reforçamento positivo, que a gente fala pouco, né? A gente fala mais do efeito operante do reforçamento positivo, que é o fortalecimento do comportamento reforçado. Porém, esse efeito respondente produzido pelo reforçador positivo, tá? Em laboratório pouco se falou, tá? Mas na clínica faz total diferença, posto que os clientes nos procuram por conta de sofrimento psicológico, tá? E os respondentes, as emoções, por exemplo, os componentes
respondentes das emoções, esses interoceptivos, né? Tristeza, componente respondente da tristeza, de uma angústia, de uma melancolia. Estou usando termos assim mais genéricos, porque qualquer termo que a gente for nomear um sentimento, eles sempre são mentalistas. Então, assim, eu estou tentando trazer uma aproximação, mas acho que já é suficiente para a gente bater papo aqui, tá? Então, esse efeito respondente, de certa forma, exerceria um efeito antidepressivo, tá? Só que taxa de respostas contingente de reforçamento positivo, tá? Diz respeito não somente ao efeito do reforçador positivo que pode sugerir no primeiro momento, mas a gente tem que entender a taxa de resposta, ou seja, estou falando de regularidade, estou falando de frequência de comportamento e vou um pouquinho mais longe, tá? Que comportamentos estão envolvidos, tá? Então, por exemplo, né, o comportamento de beber álcool, né, ele exerce, né, o álcool exerce o efeito reforçador positivo a depender da quantidade e do histórico de efeitos que exerce sobre os comportamentos de consumir o álcool. Isso, né, Paula? Se a pessoa está com os amigos e se diverte, pode ser que seja um pouco mais reforçador positivo. Se a pessoa está bebendo em casa, vem, sei lá, não sei se mas eu tenho uma tendência a achar de que é reforçamento negativo, sei lá. Tipo, quando você fala de efeito do reforçamento, tem diferença do reforçamento positivo para o reforçamento negativo em termos respondentes? Em termos essa é uma discussão, tá? Tem todo em termos clínicos eu vou dizer sim, tá? Eu me baseio no Dick Malus, tá? Que tem todo um número especial do J.A.B. para discutir, que convidaram vários figurões da época, né, para fazer a diferenciação entre reforçamento positivo e negativo. A melhor, que eu mais gostei, foi do Dick Malus falando, olha, o efeito respondente é indiscutível, gente, né? Se a gente está envolvido em reforçamento negativo, via de regra, tem algum aversivo ali que a pessoa está se livrando, né? E os aversivos as pessoas vão descrever como sendo algo desconfortável, como sendo algo ruim. Comparativamente, reforçadores positivos, nem toda situação que a gente está tendo algum prazer, satisfação, alegria, né, envolve reforçadores positivos, mas, via de regra, quando a gente está envolvido em situações prazerosas, gostosas, tem reforçadores positivos envolvidos, tá? Bom, então, basicamente, só voltando à nossa formulação ali, tá, para não fugir meu raciocínio, então, basicamente, assim, está na base da definição, que seria o hardcore aqui da definição do Lewis, taxa de respostas, diminuição na taxa de respostas contingentes ao reforçamento positivo. É um conceito que traz como elementos importantes taxa de respostas e traz o reforçador. No nosso exemplo lá do álcool, tá? Não é reforçador positivo pelo reforçador positivo. Um cliente em depressão que tenha problemas com álcool, acho que nenhum terapeuta sério, né, independente de qual linha teórica que siga, vai incentivar ele a voltar para o bar ou voltar a andar com os amigos do bar, né? Não estou nem falando de alcoolismo, estou falando de que você beber álcool já interfere com você ter uma noite de sono boa, já interfere com a tua motivação para trabalhar no dia seguinte, tua motivação para interagir com os outros colegas. Isso não seria um objetivo, ainda que eu esteja falando de uma atividade certamente carregada de inúmeros reforçadores positivos. Então, não é um reforçador positivo pelo reforçador positivo, e sim tais e quais comportamentos, em que regularidade, tá? Então, nesse sentido, comportamentos saudáveis, né? Saudáveis no sentido que vai ser saudável para a vida, para a história geográfica daquele cara lá, daquele cliente que eu estou atendendo, tá? Para as metas terapêuticas que são traçadas, né, no plano de tratamento. Essa é a mais fundamental, tá, Carolina? Ela perpassa as outras caracterizações comportamentais da depressão. Outros autores não discordaram disso. Acho que nenhum autor de ativação discorda disso. Só que outros manuais trouxeram acréscimos a esse entendimento, né? Vamos falar assim, deram uma engordada, uma aprofundada, posto que é um fenômeno bastante complexo a depressão. Sim, e eu sinto que eu passei por cima da pergunta que o Marcelo fez, né? Eu fiz um adendo não tão necessário, e aí acabou que... Não, acontece, o papo é assim. A gente não falou dos modelos experimentais. Desculpa, mano. Acontece, é uma troca de ideia, então... Bom, modelos experimentais, assim, é mais um modelo clínico, tá? Esse é mais um modelo clínico, embora existam alguns correlatos experimentais, que os reforçadores positivos vão tirar um animal, por exemplo, que passou por um histórico de incontrolabilidade com estimulação aversiva,
eu consigo reverter esse efeito, né, causado pela experiência com estimulação aversiva, em que o ratinho fica mais amuado, mais parado, como, por exemplo, né, no modelo experimental do desamparo aprendido. Porém, é importante pontuar aqui para vocês, tá, que nem todas as grandes contribuições da análise comportamental clínica vieram do laboratório. Isso é um folclore que se tem, tá, de que a única contribuição, um exemplo, a FAP se formou com uma caracterização formidável com base no enfoque clínico, né? Interação entre duas pessoas é algo muito clínico, tá? E se desenvolveu, claro que os princípios que vão explicar o comportamento, ok, vai ser reforçamento, vai ser discriminação, generalização, tudo aquilo. Mas a gente tem que entender que o fenômeno não é só isso, tá? A gente precisa entender em cima de que comportamentos que eles... Não adianta a gente falar de princípios se a gente não falar no comportamento. Que comportamento em contexto que eu estou falando? Estou falando do problema de interrelacionamento, então estou falando de um fenômeno psicológico, tá? Que teve grande contribuição por conta de uma caracterização clínica que foi dada pela conceituação da FAP. A ativação comportamental é a mesma coisa, tá, gente? Então, a gente não é que ela nasceu de modelos experimentais de depressão, ela não nasceu dos modelos experimentais, existem vários modelos experimentais, cada qual consegue pegar uma fração do fenômeno da depressão, semelhantemente que a gente vê em humanos. Tá? Eu acho que a questão que, independente de eu estar estudando um modelo de estresse crônico moderado, ou, por exemplo, o desamparo aprendido, eu vou ver que experiência com estimulação aversiva, invariavelmente, vai levar um rato a desenvolver um repertório semelhante à de depressão, tá? Ficar mais amuado no cantinho lá, semelhantemente a um ser humano diagnosticado com depressão. Ele tem menos atividade, ele fica mais no canto. Porém, dizer que esses modelos animais, eles esgotam, né? Então, onde eu estou querendo chegar, Marcelo? A síntese análise comportamental clínica é um campo muito mais amplo que só a análise experimental do comportamento. Tá? Muito mais amplo do que só a análise experimental do comportamento. Embora os princípios comportamentais estejam na base para explicar o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. Certo. Eu fico aqui pensando, né, Paulo, quando você fala, toda vez que eu tenho um paciente que chega deprimido, eu fico pensando, putz, o que deprimiu essa pessoa? Uhum. Né? E aí eu venho na minha cabeça os modelos experimentais, porque de formação eu sou muito analista do comportamento, e acho que isso é ótimo, isso me ajuda muito. Mas tem um manual para pacientes suicidas do Kirk Stroessel, não sei se você já viu, que ele fala por que as pessoas tentam suicídio. E acho que é porque o problema é inescapável, você não consegue escapar do problema, você não consegue resolver o problema, e você não consegue... Tinha mais uma coisa, eles chamam de 3 Is. E aí eu fico pensando, né, tipo, um animal... Não tem como a gente medir isso com modelos experimentais no laboratório, né? E é uma das coisas que mantém as pessoas deprimidas, essa falta de possibilidade, a pessoa não enxerga que tem para onde ela variar. Né? Então, acho que quando você fala que não se resume a isso me veio à mente, assim, faz sentido, tá? É essa a lógica? Sim, os modelos experimentais, que são os modelos animais que a gente mais estuda, tá? Nem todos os modelos animais são bons para depressão também. O nado forçado, por exemplo, é um péssimo, ao meu ver, né? E não só eu, mas muitos autores vão estar falando. É um péssimo modelo para explicar a depressão, porque os modelos animais, o Wilner, que foi um dos papas aí dos modelos animais, sobretudo desenvolveu o modelo do estresse crônico moderado, mas ele é um papa, né, dessa área de modelos animais de psicopatologia, tá? Ele tem lá alguns critérios que ele vê como dando maior segurança para a gente aproximar um fenômeno estudado experimentalmente em laboratório do fenômeno na clínica, como funciona a coisa, tá? Ele vai dizer que o modelo animal tem que responder algumas perguntas que são essenciais e inegociáveis. O primeiro tem que responder etiologia do problema, ou seja, a causa, tá? Tem que responder comportamento, sintomas, que semelhantemente ao que o animal vai aprender numa manipulação experimental, tem que ser muito semelhantes, muito próximos do que o ser humano com aquele diagnóstico apresenta. Correlatos fisiológicos, né, anátomo-fisiológicos. Então, por exemplo, em ratos que passaram por depressão, eu vejo que eles respondem
as medicações antidepressivas, né? Sobretudo as que mexem com monaminas, né? Com serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, tricíclicos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por exemplo, tiram os ratos do desamparo. Semelhantemente, o que a gente observa em a maior parte dos humanos, né? Nos quais o seu organismo responde a essa classe de fármacos, via de regra, eles melhoram, né? Eles têm recuperação da depressão. E, por último, os tratamentos, além dos correlatos fisiológicos, os tratamentos que se ministram de forma experimental no modelo animal, tá? Como eu posso criar uma situação de reforçamento positivo com um rato que aperta uma barra e ganha uma gotinha de água, com um tratamento experimental de reforçadores positivos para tirar um rato da depressão pós eles já estarem desamparados, já terem passado por uma experiência de incontrolabilidade, eu consigo reverter isso aí, tanto quanto com fármacos, como eu acabei de declarar para vocês, tá? Então, em síntese, os modelos animais, eles têm que responder de forma muito engenhosa, o Wilner colocou isso para o mundo, tá? E ele é o papa dos modelos animais, essas perguntas que são essenciais. Esses critérios vêm muito do modelo biomédico. Já estou usando termos biomédicos, né? Etiologia, sintomatologia, né? Mas é uma área de interface, não tem como eu fazer psicologia clínica sem fazer trabalho interdisciplinar, tá, gente? Então, eu acho que é impossível a gente avançar na psicologia clínica comportamental se a gente não tiver a conversa interdisciplinar. Isso é muito particular do que eu acredito, tá? Não, eu acho que tem a área caminha muito para isso, né? A gente acabou de acabar a tradução de um relatório branco que o pessoal da CBS Mundial fez, não sei se você ouviu falar. Eles pegaram, fizeram uma puta de uma revisão, olharam todos os trabalhos incontextuais e falaram, daqui para frente, nossas pesquisas têm que ser assim. E daí eles dão 37 passos, 37 recomendações. E uma delas, não uma, acho que várias delas, são sobre a importância da interdisciplinaridade. Tipo, a gente saber quais são as limitações da nossa área, falar, como psicólogos a gente pode ir até aqui. Mas parece que se a gente somar forças com o pessoal da medicina ou o pessoal, sei lá, que trabalha com sociologia, a gente consegue construir conhecimentos mais generalizáveis, a gente consegue ajudar mais pessoas de um jeito mais efetivo. Então, acho que é aquilo que você falou no começo, né? Tá tudo muito bem casado, a gente tem os mesmos valores, né? Acho, em termos de terapia, de ciência. Então é isso, Marcelo. Síntese para responder, dei uma volta enorme para responder. Tá ótimo. Contei um monte de mentira aqui, você acreditou em tudo. No final ficamos tudo gente boa aqui. Não, tá ótimo. Se você mentir, a gente nunca vai saber se a gente vai falar amém. Não, eu tive o privilégio de ter aula com duas papas dos modelos animais na USP, na época do meu doutorado. A Tatu, né? Maria Tereza Leite Hunzinger e a Maria Tereza Araújo, tá? Que são as duas papisas aí dos modelos animais de psicopatologia, né? Então eu tive o privilégio de ser aluno delas durante o doutorado, então essa parte aí tá no meu DNA, de certa forma, né? Nem que eu não queira, a coisa vem. Mas elas, ambas, né, são pesquisadoras, assim, bem interdisciplinares. As duas, assim, têm uma pegada muito legal. Continuo admirando demais o trabalho delas, mesmo à distância hoje em dia, né? Paulo. Né? A vida acontece. Fala, Nath. Eu fiquei curiosa, você estuda tanto depressão, e eu vejo tantas vezes listas, dicas do que fazer, de como estar bem, passos para a felicidade, e eu queria saber a sua visão sobre isso. É pergunta difícil, tá? É pergunta instigante, parece aquelas perguntas de jornalista já querendo induzir a resposta. Você vai desce o pau nessas porcaria aí. Mas assim, gente, eu tô envelhecendo, tá? O Paulo Abreu hoje, do alto dos seus 43 anos, é muito diferente do Paulo Abreu dos seus 20 e poucos anos, né? No ápice aí, no fervor da juventude, né? Em que a gente tá uma pegada um pouco mais, vamos falar assim, revolucionária, né, para os entendimentos. O sangue nos olhos, né? Aquela... vocês não devem perder isso, tá? Não é eu acho que vocês têm que só apenas dar uma filtrada nisso aí, né? Não entrar nesses vieses, né? A ideia é a seguinte, eu tô cansada já, eu já tô delegando para a Nath, para o Marcelo, daqui a pouco eu termino meu doutorado, acho que vou ficar de boa.
Eu acho que hoje a gente tem que ter uma pegada mais humilde, tá? Pode ser que para vocês terem ideia, a primeira versão de ativação comportamental no mundo foi um livro de autoajuda, tá? Do Peter Lewis. Tá na história da ativação comportamental isso. Por quê? Tem a explicação, tá? É que na época o laboratório, quando ele começou a estudar a depressão, tá? Ele, o primeiro analista de comportamento, começou a estudar para valer na Universidade de Oregon isso. Ele achou que o tratamento, a caracterização e o tratamento não estava suficientemente ainda maduro para já estar aplicando, né, clínicas de escola da universidade, enfim, tá tocando algo mais aplicado mesmo para valer. E também por força acadêmica, né, tem aquela coisa produzindo, estão produzindo muito de material, por que não soltar uma biblioterapia embasada cientificamente, mas ainda assim uma biblioterapia, tá? Bom, a outra pergunta é, gente, isso pode ser suficiente para tirar alguém da depressão? Eu não sei, isso vai depender de cliente para cliente, tá? Eu creio que a gente não pode achar que isso tira, eu acho que isso é uma coisa, essa é uma postura crítica, ó, isso aqui certamente vai tirar. A gente sabe que o que mais vende é autoajuda, né? Mas é verdade que para um cliente ou outro, uma depressão leve, talvez tenha lá dicas do que fazer que possa ajudar para a realidade daquela pessoa, tá? Enfim, eu não vou me alongar muito, tá, Natália? Porque assim, eu teria que provar como que vai. E não, é de caso para caso isso aí, tá? Tem um dado no DSM, Natália, desde o DSM-4-TR, tá? Versão revisada, é que o transtorno depressivo maior não tratado, no episódio depressivo maior não tratado, tá? No findar de 9 a 12 meses, ele tem remissão, sem qualquer tratamento, sem qualquer intervenção, seja ele farmacoterápico ou seja ele psicoterapêutico, tá? E no DSM-5, esse dado continua existindo, tá? Ao final de um ano do curso do episódio de transtorno depressivo maior, tá? A maior parte tem remissão sem qualquer tratamento. Tá? Então, assim, é claro que durante um ano, né, não quer dizer que todos vão ter remissão sem qualquer ajuda profissional. Onde eu estou querendo chegar? A gente tem que ser um pouquinho mais humilde, tá? Um mundo de coisas pode acontecer ao longo de um ano. Um mundo de coisas, tá? Existem algumas explicações que a gente até propôs num artigo aí de 2008, né? Do porquê, a gente só levantou umas hipóteses, né, elucubrações, né, do porquê que talvez as pessoas, o que justifica as pessoas terem remissão da sua depressão, independente de qualquer tratamento, tá? Uma é que os sistemas humanos, eles são, de certa forma, interdependentes, tá? Então, é difícil alguém ficar tanto tempo sem fazer nada, sendo que precisa pagar as contas. Tá? As necessidades batem a porta, tá? As necessidades de consumo de serviços, enfim, é uma sociedade capitalista que a gente precisa pagar desde o nosso do ter o que comer, né, até a sua internet, até, enfim. Então, existe uma limitação, isso pessoas que precisam, de certa forma, elas por elas próprias, principalmente os âncoras de família, sejam mulheres ou homens, né, ou seja, que tem que outras pessoas, né, seja as crianças, ou seja, outros adultos ali que dependem da renda, né, daquele arrimo de família, daquela arrimo de família, então fica na dependência, esse depressivo ele não vai conseguir ficar tanto tempo ao longo de um ano. Um ano é muito tempo completamente afastado de suas atividades. É muito difícil. Essa é uma primeira das explicações. Tá? Então, essas obrigatoriedades, essas necessidades sociais, elas, de certa forma, impulsionam a pessoa para voltar a funcionar, voltar a ter contato com o mundo. E no que ela volta a ter contato com o mundo, com um trabalho que tem lá a sua fração de reforçadores envolvidos, tá? Eu não gostava de um colega lá do trabalho, que esse foi um dos motivos do meu desafeto, do meu desgosto e pelas minhas faltas e pelo meu pedido de afastamento do trabalho, que era o meu chefe bandido, Carrasco. Porém, é verdade que tinha a Maria lá, que eu batia muito papo com ela, era legal. Tinha o João da minha equipe também, que era legal. Eu gostava de almoçar com essa turma e trocar, falar besteira um no ouvido do outro o dia inteiro, a gente se divertia. O meu trabalho é ok, minha função laboral lá dentro é legal. O problema é assim, quando a pessoa, que é o que acontece com os nossos depressivos, né, desenvolve um repertório de fuga e esquiva extenso, tá? Eles não estão esquivando só os aversivos comportamentos dos algozes, eles estão esquivando um pacote, tá? Se eu deixo de trabalhar... A possibilidade de, né? Tipo a possibilidade assim...
E essas outras contingências, muitas das quais são carregadas de reforçadores positivos. É da medida que a pessoa vai entrando em contato novamente com as atividades, invariavelmente ela vai entrar em contato lá com essa fraçãozinha de coisas reforçadoras positivas. Aos poucos, não é de uma hora para outra, né? Esse sair do estado de humor mais depressivo, tá? Gradativamente vai acontecendo. Essa é uma das explicações. É outra explicação que a gente vê o porquê que as pessoas têm remissão ao longo de um ano, tá? Além desse gradativo recontato com potenciais reforçadores positivos, é justamente o fato de que essa pessoa antes dela estar depressiva, ela não estava depressiva, tá? Se tem um entendimento, às vezes, por mais fragilizado que está o cliente à nossa frente, às vezes o terapeuta pensa, pô, esse cara não vai sair daí desse jeito que está, não estou conseguindo ajudar ele. Ele está praticamente inerte, ele não resolve nada, dá a impressão que a pessoa não tem capacidade de resolver seus problemas. A gente quase que desampara junto, né? Quando a gente está tendo uma pessoa deprimida, a gente fica na bad junto com ela. Quando está muito ruminativa, quando está muito negatividade contagiante, é isso que traz. Só que a gente não pode esquecer que, primeiro, ativação comportamental é uma terapia, de certa forma, que empodera seus pacientes, né? Eu estou chamando o cara para a vida, né? Eu estou resgatando ele do inferno dele, né? Então, na medida... Poético. Poético. Na medida em que eu vou tendo sucesso em fazer isso, tá? Não é todos os casos que vai funcionar, obviamente. Mas eu vou... Até esqueci o que ia falar, gente. Passei o dia inteiro atendendo, chega essa hora. Enfim, né? Que vocês falaram do poético ali, eu nem tinha me dado conta. Mas é isso, gente. Quem trata com depressão, a gente entra no inferno junto com o paciente. Negatividade, ruminação, tá? A gente tem que lembrar que o cliente, antes de entrar em depressão, ele não estava depressivo, ou seja, ele tinha lá, produzia seus reforçadores positivos, resolvia os seus problemas, a ponto de isso não afetar o estado de humor dele, de uma maneira tal qual faz com o depressivo, via de regra. Então, basicamente é isso, né? As pessoas têm lá suas limitações, sua vulnerabilidade, mas têm lá a sua capacidade de ressurgir, né? De voltar a retomar a vida, posto que no passado eles tinham desenvoltura, eles tinham habilidades suficientes para lidar com os problemas, né? A exceção das depressões, né, por conta da perda do ente querido, né, essas que a gente tem chamado no nosso manual de depressões por conta de operações de extinção operante, basicamente isso, né? Essas são perder um ente querido, que igual está acontecendo muito agora, né, com os nossos pacientes que durante a pandemia, essas são mais, de certa forma, mais difíceis, né? O desafio é muito maior, porque a fonte reforçadora, de extensos reforçadores da relação, né, dessa conexão que as pessoas tinham duas, seja com o pai, com a esposa, com o avô que se foi, né, ou mesmo agora com a nossa variante Delta com crianças, né, e está se falando um pouco disso, né, a variante Delta está pegando mais crianças, está dando síndrome respiratória. Estados Unidos já se está falando bastante disso, e a gente está um pouco, embora a mortalidade em crianças seja muito menor, mas que se tem já registrado, e a gente vai assistir, infelizmente, provavelmente no Brasil, é um aumento de crianças acometidas, né, em enfermaria e com infecções graves aí, respiratórias. Mas enfim, né, eu fui longe, vai. Não, enquanto você estava falando, eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente caminhar para o final. Eu fiquei pensando muito no modelo de pessoas que deprimem por reforço livre, sabe? Eu ouvi falar disso alguma coisa na minha vida, nunca li sobre, parei, estudei, não. Uhum. Mas assim, eu fico pensando, né, pessoas que têm tudo na mão e não têm que aprender a variar, né, e aí vem um aversivinho e esse aversivo para ela é muito mais aversivo porque ela não tem repertório para lidar. Aí eu, né, tipo, como que é a ativação comportamental para pessoas assim, sabe? Tipo, ela não teve que aprender a lidar com os problemas antes. Como que a gente olha e a gente cuida e a gente ensina pessoas que são bem pobres de repertório, assim? Uhum. Assim, pessoas que... Deixa eu ver se eu te entendi, tá, Carol? Eu fui até aquela parte assim, são as pessoas que têm reforçadores disponíveis e estão saciadas desses reforçadores? O que seria? Ou que não sabem resolver seus problemas? Acho que tudo caminha meio junto, assim. Eu nunca li muito sobre o modelo de reforço livre, eu não tenho clientes que são, sei lá,
ultra ricos. Ah, lembrei porque eu pensei nisso. Ah, entendi. Porque você estava falando, né, que chega uma hora que a água, no português, claro, a água bate na bunda, né? A pessoa precisa levantar da cama, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer as coisas dela. Tem gente que não, né? Como que a gente bota essa pessoa para viver? Sabe? Como que a gente... Se a água não chegar na bunda dela, como que a gente faz? Deixa eu ver se eu entendi. Tem todos, assim, a gente sempre vai ter que analisar, fazer análise funcional, porque embora essas topografias possam sugerir que a pessoa tem todos os reforçadores disponíveis, né, e supostamente ela está tudo enfadonho para ela, né, ela está, tudo é tedioso para ela, então ela está entrando em depressão, mas a gente tem que analisar, assim, a função desse comportamento, embora a topografia possa sugerir isso, tá? E via de regra, eu recebo clientes, por exemplo, que, olha, doutor, estou trabalhando bem, atingi um nível de vida bacana, né, hoje tem minha casa, hoje tem o carro que eu sempre quis ter, né, tem uma esposa linda, né, porém, eu tenho pensado continuamente em como tirar minha própria vida, tá? Então, assim, talvez para o observador externo, que visse a vida desse cliente, né, e visse os ganhos, onde ele mora, o que ele faz, o papel dele na sociedade, né, o prestígio que ele tem, né, perante as pessoas, o rol de influência dele, poderia entender, pô, esse cara tem todos os reforçadores do mundo, os reforçadores positivos disponíveis, e o cara está saciado, não sabe o que fazer, não sabe diversificar, tal. Mas eu acho que uma postura um pouquinho mais parcimoniosa seria a gente analisar funcionalmente, né? As pessoas podem estar se relacionando, indo ao trabalhar, comprando o carro, fazendo as coisas, não por reforçadores positivos, né? Certamente, se a gente entra numa análise funcional, a gente vai descobrir que tem uma série de reforçadores negativos, carregado de reforçadores negativos envolvidos, portanto, controles aversivos em curso, tá? Que sugere que, embora a topografia mostre uma vida full, na verdade eles não têm a vida full. Tanto é que o que a gente mais vê é pessoas famosas, ricas, poderosas, né, deprimindo, né, artistas ultra famosos em depressão. Sempre quando vem um na mídia, um ator de novela, né, ou um cantor de rock muito famoso e fala que passou por uma fase muito negra da vida e conta sobre a sua depressão, né, isso causa um estranhamento, tipo, porque ninguém espera, né, parece que ele tem a melhor vida do mundo. Mas, tipo o Whindersson, né? O cara trabalha com... O cara parece sempre bem-humorado, é comediante, super rico, só pega umas mina gata e direto ele tá postando sobre a depressão dele, assim. Você não esperava. Sim. Então, assim, eu acho que assim, a síntese da coisa, assim, esse entendimento, né? Dentro da ativação comportamental não existe nenhum modelo que vá colocar como elemento a associação algo protagonista aqui para explicar a depressão, né? Nem que seja um elemento para explicar. Não. Todos basicamente estão dizendo que a diminuição de reforçadores positivos e aumento de reforçadores negativos. Basicamente, isso é meio que consenso, né? Entre as diversas caracterizações de depressão desses manuais e protocolos do mundo. Podemos caminhar para o final? Show. Então, eu queria só fazer uma pergunta, posso? Pode, Natália. Aproveitar que eu estou começando, eu queria alguma dica do Paulo, para mim e para os ouvintes também que estão iniciando, dica de livro, de filme, para poder aprofundar, porque eu fiquei bastante interessada. A depressão é um tema que eu gosto muito, eu também sofri, e é algo que eu busco entender. Se vocês ouviram um bebezinho de fundo, tá dando berros aí, vocês não... Bom, livro assim, eu vou ser livro, literatura técnica. O dele. Não, real. Aqui, seu livro mas não é, eu explico por quê, tá? Todo mundo pensa que eu estou fazendo merchan, tô também, obviamente. Mas, por quê? Porque ele tem muitas vinhetas clínicas, ele é recheado de vinhetas clínicas, tá? Particularmente, eu adoro manuais. Eu, Paulo, adoro manuais, tá? Para explicar algumas psicopatologias, tá? Por quê? Porque ali nas vinhetas que trazem, é muito mais fácil para quem está começando visualizar um tratamento acontecendo ali, onde acontece, que comportamentos, em que contexto está acontecendo, como são os comportamentos do terapeuta orientado a promover alguma mudança, né, no repertório do cliente. Então, o manual, além de que o manual, via de regra, é uma linguagem mais simples para dar conta de conversar com mais amplo, né, entendendo que nem todo mundo analisa comportamento no mundo, né?
Então, tem pessoas de outras tradições aí, terapeutas extremamente competentes, né, e estudiosos, né, que podem se interessar. Então, a ideia é que a maior parte dos manuais, isso para todos os sistemas de psicoterapia, a maior parte dos manuais, eles trazem uma linguagem bacana. O nosso está em português, está na nossa língua materna, né, e é isso, gente. Acho que de literatura, de pronto, eu falo para vocês esse, tá? Ele não é uma tradução, né? Isso que é o mais legal, não é pesquisas em outra população, é aqui, é de brasileiro para brasileiro, nosso contexto, e isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Ele tem uma versão espanhola, tá? A gente publicou, saiu esse ano. Chique. Nossos ouvintes aí latino-americanos. E ele tá... Enfim, mas as pessoas entendem, né? Porque é fácil de entender, eu creio eu. Mas a realidade brasileira, se for um leitor hispânico, por exemplo, tá? A realidade é muito parecida, né? Hispânico eu digo assim, latino, né? E se for o espanhol também já está acostumado com a realidade nossa aqui, né? Enfim, ativação comportamental. A literatura é essa, tá? Filme você me pegou, tá? Filme, gente, eu tô pensando aqui, todo mundo, dica de filme. É a primeira vez que me faz essa pergunta, para ser sincero. Filmes sobre depressivos. Olha! Né? Assim, eu assisti Estudantes da CBS Brasil inovando. Eu já assisti vários filmes, só que agora eu teria que parar para pensar e para relembrar algum que seja mais assim, isso aqui explica legal, tal, né? E um filme que você gosta? Tem um filme que você gosta? Que você fala, esse aqui... Às vezes eu tô meio deprimidinho, eu assisto e eu curto. Paulo, olha... É uma pessoa física. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 1 ano de idade, que nasceu agora durante a pandemia. Então, eles dão uma cansadinha, né? Então, assim, filmes... Faz tempo que eu não tenho assistido, eu adoro Netflix, mas... não estou mais podendo assistir, mas durante o ápice da pandemia a gente estava assistindo coisas mais leves, né, para ficar um pouquinho mais, embora eu seja um consumidor assíduo de notícias. Nossa, a gente podia fazer um episódio só de como as notícias deprimem a gente, né, porque puta merda. Pra vocês terem ideia, eu estava assistindo Amy Free, que é lindo. Né? É lindo. É uma ótima indicação. Bacana, né? Em tempos de pandemia era algo que eu vinha assistindo, né? Daí acabou, daí ficou parado, né? Mas não tem nada a ver com a depressão. Talvez uma forma diversificada, para quem assiste, né? Uma forma de ver o mundo diferente. Mas assim, falar que tem aproximação com ativação, vou estar exagerando a coisa, tá? Mas assim, fica uma dica de uma série bacaninha, descompromissada, e gostosa de assistir para quem tem criança, e as crianças vão adorar. Então, de BO já não basta a recomendação do Paulo. Exato. Tá de BO já basta a nossa vida de estudante, né? Quando a gente for ver série, vamos ver uma sériezinha para relaxar, para dar uma curtida. Recomendações para sábado e domingo e feriado. É isso. E Paulo, para terminar... Claro, primeiro eu gostaria de agradecer a presença sua, o carinho seu de estar aqui presente, conversando, eu que agradeço trocando uma ideia. Conversar com vocês aqui, a turma boa. É uma delícia conversar sempre assim, com nova geração de terapeutas, né? E que vocês não passem pelos vícios que a minha geração passou. Enfim, vocês também vão ter os vícios da geração de vocês, da hora que vocês estiverem mais velhos e falando para terapeutas, futuros terapeutas mais novos, vocês também vão contar dos vícios da geração de vocês. Quais são os seus vícios que você espera que a nossa geração dê uma superada? Deu uma superada, uma foi essa que você fez a pergunta na veia, né? Olha, mas não é uma técnica de ativação comportamental? Não, definitivamente não é uma técnica, tá, gente? E, assim, seria um entendimento muito raso entender que os bons resultados dos mais diversos ensaios clínicos, controlados ou não controlados, que a ativação surtiu efetividade sobre a depressão foi por conta de fazer enriquecimento de agenda, né? Pelo contrário, você pode frustrar, tá? Então, exercício, você tem que fazer exercício, né? Ok, exercício a gente sabe que tem um efeito correlacionado, porém você pega aquele cliente depressivo, que antes na vida dele não teve qualquer familiaridade com esporte, tão pouco atividades físicas, nunca foi, daí durante o episódio depressivo vai lá o terapeuta do alto da sua sapiência de profissional de saúde mental e insiste para
cliente, que o cliente vai ter que fazer um esporte, é isso que vai ajudar. Lá do trono, né? Olha, gente, vá vai para ser a mais uma academia. experiência de frustração do cliente de vocês, se ele não fez isso antes de ter desenvolvido a depressão. Isso não vai acontecer agora, durante a depressão, tá? E mais do que isso, vocês estão proporcionando, além de uma declaração muito clara e um pouco coercitiva, do tipo, ó, você não está fazendo isso, é por conta disso que você se mantém nesse grau de sofrimento, você não está fazendo seus exercícios de mindfulness por causa disso que você está aqui. Alguém que nunca teve qualquer familiaridade com sequer alguma prática próxima à meditação. Tá? Alguém super agitado, as depressões ansiosas que a gente vê os nossos clientes aqui, tá? Que as pernas não param quietas, né? Então, assim, é mais uma experiência de frustração, de fracasso para eles, mais motivo para ruminação, sendo que a gente, muitas vezes, o terapeuta é a última fronteira do nosso cliente querer estar vivo ainda, né? Querer ter alguma esperança de que o que está sendo feito aqui no consultório com esse psicoterapeuta, essa psicoterapeuta, é o que oferece alguma sequer perspectiva de esperança, né? De mudança. Então, basicamente é isso. Se eu pudesse mudar o curso das gerações, eu mudaria isso aí, tá, gente? Tá bom? E outra coisa, psicologia clínica interdisciplinar, gente. Psicologia clínica interdisciplinar. Análise comportamental clínica não se basta por si, gente. Não se basta por si, tá? O entendimento, o consenso em ciência que a depressão, tá? Ela é multifatorial. Tá? Isso é consenso. Tá? Isso é ciência. Tá? A partir daí dizer que só o ambiente que tem, eu acho que é uma super simplificação muito grande e vira as costas nossas, terapeutas comportamentais, para a ciência. Já saímos atrás quando a gente pensa assim. Então, essa é a dica para o Paulo para as próximas gerações. Então, podemos finalizar e, novamente, muito obrigado, Paulo. Um abração para vocês, tá? E nos vemos aí no próximo bate-papo aí. Abraço. Tchau, tchau.